Olá, pessoal. Eu queria nessa aula falar um pouquinho sobre a resolução de sistemas lineares e inversão de matrizes via operações elementares, tá bom? Então, eu vou fazer isso via exemplos. Vou considerar aqui considere o sistema linear. Então, o seguinte sistema, tá? X mais 2y menos 3z igual a 4. Primeira equação. Segunda equação, 2x mais 3y mais 4z igual a 5. E a terceira equação, 4x mais 7y menos 2z igual a 12. Tá? Então, como é que a gente pode usar aquelas operações elementares para resolver sistemas lineares? Então, basicamente, nós tínhamos duas operações elementares, que eram trocar uma matriz, né? Você trocar linhas, tá? E aqui a gente vai considerar o seguinte, né? A esse sistema eu vou associar a seguinte matriz. Basicamente, eu vou olhar para os coeficientes de x, y, z e para o lado direito da equação, e esses coeficientes mais do lado direito vão ser as minhas linhas das matrizes, tá? Então, aqui tem 1, 2, menos 3 e 4, seria a primeira linha da matriz. A segunda linha seria composta por 2, 3, 4 e 5. E a terceira linha por 4, 7, menos 2 e 12. Tá? E, então, se a gente olha para as equações acima e para essa matriz abaixo, as operações elementares consistiam em trocar as linhas, né, da matriz. Então, se eu troco as linhas aqui, seria basicamente trocar a ordem das equações aqui em cima. Não vai alterar nada sobre o conjunto de solução do sistema. Tá? E a outra coisa que a gente fazia é pegar uma das linhas da matriz e substituir por ela mais um múltiplo de uma outra linha. Tá? Isso aqui equivale a você pegar uma equação do sistema e substituir ela por ela mais um múltiplo de uma outra. E isso, obviamente, não muda o conjunto de solução do sistema. Então, a ideia é se a gente pensar em sistemas, a gente podia ir trocando via operações elementares para ter sistemas chamados equivalentes, no sentido de que o conjunto de solução é o mesmo. Se existe solução para um sistema, vai ser solução do outro e vice-versa. Tá bom? Então, esse artifício de passar para as matrizes é apenas uma economia para a gente não ficar escrevendo toda hora x, y, z, tá? Isso aqui é mais econômico, mas você poderia fazer esse tipo de coisa que eu vou fazer agora sem usar as matrizes, tá? É um pouco mais econômico usando matrizes. Então, a ideia aqui, né, é você ir escalonando a matriz até ela ficar escalonada, e aí você vai poder dizer alguma coisa sobre o conjunto solução. Então, vamos começar aqui com essa matriz que eu escrevi aqui, tá? E lembrando, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz original e vou fazer
operações elementares sobre ela. Então, na primeira etapa, eu vou tentar zerar os elementos abaixo, os elementos da primeira coluna abaixo aqui desse 1. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, vou repetir a primeira linha. E aí eu pegaria, por exemplo, a segunda linha e substituiria por ela menos 2 vezes a primeira linha, tá? Então, essa escolha é para que eu obtenha um zero aqui. E se a gente fizer a conta, tá? Então, eu estou multiplicando a segunda linha, eu estou substituindo ela por ela menos 2 vezes a linha 1. Tudo bem? Então, se a gente faz a conta, vai dar zero aqui, né? É por isso que eu escolhi esse menos 2 aqui. E aí a gente vai fazendo a continha. Você vai obter menos 1, 10 aqui, menos 3, e acabou, tá? Vocês podem conferir essas contas com calma. E eu também quero zerar o primeiro elemento da terceira linha. Então, eu pego e substituo a terceira linha por ela. Aqui tem um 4, né? Então, por menos 4, ela menos 4 vezes a primeira linha. E aí, vamos ver quanto é que vai dar, né? Vai dar 0 aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Tenho 4, menos 4 vezes 2, com mais 7, dá menos 1, tá? E fazendo aqui a conta, tenho menos 2 aqui, com menos 3 vezes menos 4 é 12, 12 menos 2 dá 10. E, por último, tenho 12 aqui, 4 vezes menos 4 é menos 16, então eu vou ter um menos 4. Tá certo? Então, essa foi a minha primeira... eu fiz 2 operações elementares, consegui esses zeros aqui. Vou continuar aqui na linha de baixo, tá? Então, agora eu gostaria de manter a linha de cima. Esse aqui é o primeiro elemento não nulo da segunda linha. Então, eu quero zerar esse camarada aqui, né? Então, é só multiplicar, pegar a terceira linha e substituir por ela menos uma vez a segunda linha. Então, eu vou pegar a terceira linha e ela vai ser levada na terceira linha menos a segunda linha, tá? Então, a primeira linha aqui eu repito, né? 1, 2, menos 3, 4. A segunda linha também repito, 0, menos 1, 10, menos 3. Aqui já tinha um 0. Ops, perdão. 0, outro 0, pela minha escolha. E aqui vai dar, na última entrada, vai dar menos 1, né? É isso? Porque vai ser esse menos 3 vezes menos 1, que dá mais 3, menos 4. Então dá menos 1. Tá. Tudo bem? Então, a gente para aí e agora vamos interpretar esse resultado, tá? Se a gente fosse fazer o movimento inverso aqui, né? Porque aqui eu passei, no começo, eu passei de um sistema linear para uma matriz, seguindo as regras dos coeficientes do lado direito. E aí eu fui pegando sistemas equivalentes e aqui eu obtive um sistema que seria, se fosse reescrever o sistema aqui, né? Seria algo assim, x mais 2y menos 3z igual a 4. Depois aqui tem um zero no coeficiente do x, não vou escrever, menos y mais 10z igual a menos 3. E finalmente 0 igual a menos 1. Então, eu chego num absurdo aqui.
tá? Então, não tem solução esse sistema, tá? Você nunca vai nunca vai conseguir escolher triplas de números reais, só que zero seja igual a -1, tá? Então, você escalonando a matriz, você chegou a uma conclusão sobre o sistema linear, certo? Poderia acontecer, por exemplo, dessa última linha ficar toda nula, tá? Certo? O que aconteceria então, né? Na verdade, você teria mais do que uma solução, né? Por exemplo, se você tivesse essa terceira linha toda nula, tá? Mudando aqui o seu sistema e refazendo essas operações, você poderia ter zero igual a zero, tá? Sempre uma equação, enfim, não envolve x, y e z. E aqui você poderia falar, olha, eu poderia definir eu poderia isolar o y aqui, tá? E ter muitas soluções, tá? Eu teria muitas soluções aqui. Eu ficaria com um conjunto de soluções parametrizadas aí por essa variável, o y, o z, ou se você quiser, essa aqui também, né? Tá bom? Então, assim, o importante aqui, que na verdade a gente não vai gastar tanto tempo nesse curso com isso, é vocês verem que existe um algoritmo que te permite dizer coisas sobre... Você não tem que pensar muito, né? Você vai fazendo esse processo de escalonamento, você para e interpreta, tá? Claro que se as matrizes são muito grandes, isso é muito chato de fazer à mão, mas o importante é você saber que existe um método, tá? Num curso de álgebra linear numérico, você até pode pensar, será que esse método, se eu implementar ele no computador, ele vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser rápido, vai ser interessante? Aí é uma outra história, tá? O importante aqui é só vocês entenderem que você tem um algoritmo, tudo bem? Deixa eu fazer aqui um outro exemplo. Um outro exemplo. Então, aqui, ó, seria x mais 2y mais 3z mais 4t igual a 1. 5x mais 6y mais 7z mais 8t igual a 2. E, vamos lá, 9x mais 10y mais 11z mais 12t igual a 3. Tá, então eu posso tentar trabalhar esse sistema aqui. Eu posso dizer sobre esse sistema. Fazendo as operações elementares, a ideia é simplificar e ficar mais ou menos óbvio o que a gente pode fazer aqui, né? Então, bom, vou escrever aqui a minha matriz, que às vezes chamada de matriz aumentada, né? Que você pega os coeficientes do sistema linear e acrescenta aqui o lado direito. Então, vai ficar assim. Terceira linha vai ter um 9, 10, 11, 12, 3. Tá? Então, aqui a gente pode fazer operações elementares. Então, por exemplo, eu pegaria a linha 2, iria na linha 2 menos 5 vezes a linha 1, a linha 3 iria na linha 3 menos 9 vezes a linha 1, tá? Eu deixo para vocês checarem todas as contas. Então, a primeira linha não se altera, e essas duas vão ficar assim, né? 0, menos 4, menos 8, menos 12, menos 3, e aqui embaixo vai ser, perdão, um outro zero por construção, e umas contas simples vão nos levar a menos 8, menos 16, menos 24,
menos 6. Então, dá para ver que a segunda linha e a terceira são múltiplos uma da outra, né? Então, eu multiplicando a segunda linha por menos 2 e somando aqui com a linha 3, eu zero não apenas essa entrada, mas todas as outras, tá? Então, se eu pegar e substituir agora a terceira linha por a menos 2 vezes a linha 2, eu vou ficar com isso aqui, né? Pronto, aqui dá 0, 0, 0, 0, 0. Isso. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, é isso mesmo, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, se eu fosse voltar para o mundo das equações, eu teria alguma coisa assim, né? X mais 2y mais 3z mais 4t igual a 1. E depois eu teria menos 4y menos 8z menos 12t igual a menos 3. Então, o que eu posso fazer aqui, né, em termos de soluções? Eu poderia atribuir valores para y, z e t satisfazendo essa primeira equação, tá? E depois eu posso substituir esses valores que eu escolhi aqui e obter quem é x, por exemplo, tá? Então, assim, eu tenho muitas soluções. Eu posso se eu quiser, por exemplo, eu poderia chegar e falar, bom, isolar uma das variáveis, né? Botar assim, o y, usando só essa segunda equação aqui, o y vai ser menos 1/4, que multiplica menos 3 mais 8z mais 12t, certo? Acho que é isso. E, então, assim, você pode falar, olha, você dá arbitrariamente z e t, o y tem que ser isso aqui, e uma vez que você sabe quem é o y, o x também pode ser expresso como algo que depende de z e t. Então, do jeito que eu escolhi aqui, eu posso escolher arbitrariamente z e t, tá? Como se tivesse uma família bidimensional de soluções aí. E, e uma vez que eu faço isso, eu sei quem x e y são, tá? E talvez isso não fosse óbvio se eu só batesse o olho aqui no sistema, mas quando eu faço esse processo de escalonamento, fica, espero, mais ou menos óbvio, tá? Então, esse foi um segundo exemplo. Eu queria fazer um terceiro exemplo agora, um pouco diferente, e é uma espécie de exemplo barra exercício. Exercício. Então, isso aqui eu vou fazer o exemplo de uma aplicação do escalonamento para você descobrir a inversa de uma matriz. E eu vou tentar explicar o procedimento, e o exercício é você pensar por que esse método funciona. Por que o método funciona? Justificar o método, tá? Então, como é que é o método, né? O método é assim, né? Vou pegar assim, para como achar a inversa de uma matriz quadrada, né? Para ter inversa
Vou chamar essa matriz de A. Então, como é que é o método, né? Você vai fazer o seguinte, você vai criar uma matriz, então, por exemplo, vamos supor que a A é N por N, tá certo? Aí eu vou considerar a matriz identidade N por N, que seria uma matriz que tem o número 1, né, ao longo da diagonal, e em todas as outras entradas é zero, tá bom? Zero, 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 tudo zero, tá bom? Aqui em cima também. Então, os únicos elementos não nulos são os elementos dessa diagonal, chamada diagonal principal, e, e vamos supor que ela tem N linhas e N colunas, tá? Vou chamar, vou abreviar como I, às vezes as pessoas botam um Nzinho aqui para dizer que tem N linhas, N colunas, mas eu vou só botar I aqui, tá bom? Então, I significa essa matriz identidade N por N, nesse exemplo. Então, o que você faz é o seguinte, ó, você cria uma nova matriz que ela vai ter N linhas, mais 2N colunas. Eu vou botar um tracinho aqui, como se você botasse a matriz A aqui, e depois, à direita, você bota a matriz I. Tá? Então, essa seria a nossa matriz inicial. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer operações elementares sobre as linhas, igual a gente estava fazendo há pouco, tá? De forma que, depois de você manipular e fazer essas operações elementares, você vai ter aqui no bloco à esquerda, essa matriz A, você vai mudando, mudando, até ela virar a matriz identidade. E quando você fizer isso, a matriz identidade, usando as mesmas operações elementares, vai virar a matriz chamada matriz inversa. Então, o método basicamente consiste em você olhar para o lado bloco à esquerda e você vai fazendo operações elementares sobre a matriz toda, tá? Não só sobre o lado esquerdo. E aí você vai modificando passo a passo a matriz A até que ela vire a matriz identidade. E se você seguir as modificações que você teve que fazer com as operações elementares para levar A na identidade, essas operações elementares vão levar a identidade na inversa, tá? Então, eu queria que vocês pensassem por que esse método funciona. Agora, só uma observação, é porque nós tínhamos duas operações elementares, né? A troca de linhas a substituição de uma linha por mais um múltiplo de maneira informal de outra, né? Você pega uma linha, pega uma outra, multiplica por um número e aí soma, tá? Aí isso é uma operação elementar. E eu vou introduzir aqui uma terceira operação elementar que a gente ainda não viu, que é multiplicar uma linha. Então, se a gente olhar para os nossos sistemas lineares ali em cima, né? Por exemplo, você tem um sistema linear. Ops, desculpa. Aqui, né? Se você pegar uma das equações e multiplicar ela por, sei lá, 5, o conjunto de solução não muda, tá? Então, é uma outra... A ideia dessas operações elementares é você transformar o seu sistema de equações num sistema de equações equivalentes, no sentido que ele tem o mesmo conjunto de solução. Então, se você tem uma tripla x, y e z satisfazendo a primeira equação, se você pegar essa primeira equação e multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por 5, a mesma tripla x, y, z que era a solução dessa primeira equação também vai ser dessa equação multiplicada por 5, tá bom? Então, seria essa a ideia por trás dessa outra operação elementar. Então, multiplicar uma linha por um número real, né?
diferente de zero, porque senão não tem graça, não leva a nada, só... Então, eu vou fazer um exemplo, tá? E espero que o exemplo fique claro, mas o exercício seria pensar por que esse método funciona. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Vou pegar a matriz A. Não vou pegar ela muito grande, mas também não vou pegar uma matriz 2 por 2, porque aí, às vezes, você só olhando assim, você já sabe quem é a inversa, né? Então, eu vou pegar aqui a matriz aqui 2, 4, 3, 0, 1, menos 1, 3, 5, 7. Tá? Então, a pergunta é, como é que eu acho a inversa? Uma matriz que, multiplicando a esquerda e a direita da A, dá a matriz identidade. Então, vamos lá, vamos tentar usar o método, né? Então, no lado esquerdo, eu repito a matriz A. E aqui do lado direito, eu vou acrescentar aqui, às vezes é conveniente botar uma linha, um traço assim, só para a gente não confundir as coisas, tá? Então, do lado esquerdo eu começo com A, do lado direito, nesse bloco, aqui, eu começo com a matriz identidade. No caso, 3 por 3, tá? Então, aqui, o meu objetivo é fazer operações elementares, olhando para esse lado esquerdo, para que, após um número finito aí de operações elementares, eu consiga reduzir isso aqui à matriz identidade, para transformar isso aqui na matriz identidade. E aí eu vou fazendo as mesmas operações elementares sobre o bloco da direita, e quando eu chegar aqui após algum número finito de operações elementares, quando eu chegar aqui no bloco da esquerda, a matriz identidade, o bloco da direita vai ser a inversa. Tá? Então, aqui, essa aqui tem bastante conta, tá? Talvez eu vá indicar aqui os passos, mas não vou fazer todas as contas, vocês podem dar checar aí em casa. Ops, não é igual. Na primeira etapa aqui, ó, eu vou pegar esse 3 aqui, eu quero transformar ele num zero, né? Então, eu vou pegar a primeira linha, desculpa, a terceira linha, e vou substituir ela por menos 3 meios da primeira linha. Acho que é isso, né? E aí, como é que ficaria? Então, eu vou fazer essa etapa aqui. A primeira linha eu mantenho, 2, 4, 3, 1, 0, 0. Segunda linha eu mantenho, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0. Agora a terceira linha, né, por construção, eu escolhi esse múltiplo aqui, menos 3,5, para que quando eu somasse com menos 3,5 vezes 2 dá menos 3, com esse 3 aqui dá 0, tá? E aí os outros números vão ficar assim, né? Acho que aqui, ó, vamos ver esse próximo aqui, com essa linha aqui, né, que é a mesma que essa aqui. Então, 4 vezes menos 3 meios dá menos... É isso mesmo? Um pouquinho, gente. 4... Então, 4 vezes menos 3 meios dá menos 6, com mais 5 aqui, né, dá menos 1. Tá? E aí a gente continua. Aqui eu vou pedir para vocês acreditarem nas contas, tá? Deu 5 meios. Então, aqui eu mexi na matriz A, mas eu tenho que mexer na matriz identidade também. Posso esquecer, né? Então, aqui vai dar menos 3 meios, 0, 1. Tá? Aí, numa próxima etapa, né? Eu vou zerar, perdão, eu vou fazer esse elemento aqui ser 0. Então,
vou repetir a primeira linha. Vou repetir a segunda linha, tá? Repetir a segunda linha. Toma cuidado aqui para não me enrolar com as contas. 0, 1 menos 1, né? Menos 1, 0, 1, 0. E aqui, eu vou multiplicar. Então, eu vou substituir essa terceira linha por ela mais a segunda linha, né? Por exemplo. Tá bom? E aí vai ficar... Como é que vai ficar? 0, 0, 3 meios, menos 3 meios, 1, 1. Tá? Então, nessa segunda etapa, o que eu fiz? Eu peguei a terceira linha, foi para a terceira linha mais a segunda linha. Tá? Bom, aí a gente vai fazendo isso, tá? Na próxima etapa, deixa eu ver, tem mais 2 etapas, eu vou escrever aqui. Na próxima etapa, eu vou fazer agora o seguinte, né? Então, ó, eu já tenho... o meu objetivo é que esse bloco da esquerda vire a matriz da entidade. Então, primeiro, né, o que eu vou fazer? Bom, aqui já tem 2, 0, 0. Se eu quisesse que isso aqui virasse esse 2, eu quero que ele vire 1, eu podia dividir essa linha toda por 2, tá? Poderia fazer isso, mas eu vou fazer um procedimento um pouco diferente, que é o seguinte: eu vou primeiro ir zerando os elementos fora da diagonal, com as operações elementares. E depois que eu fizer isso, aí eu posso, cada linha, multiplicar por um número conveniente para que fique tudo 1 aqui, depois dessa multiplicação, dessas multiplicações. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar e vou alterar agora a primeira linha, de maneira a zerar esse 4 aqui. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 2, 0, 7, 1, menos 4, 0. Aqui vai ficar 0, segunda linha, 1 menos 1, 0, 1, 0. E a terceira linha não vai alterar nada, 0, 0, 3 meios, menos 3 meios, 1 e 1. Então, o que eu fiz para passar dessa matriz aqui à esquerda para essa aqui à direita? Tá? Então, basicamente, a primeira linha, ela foi levada na primeira linha, menos 4, né? É isso? Menos 4. Menos 4, segunda linha, tá? E porque quando eu estou aqui, né, nessa matriz aqui, aí se eu multiplico a segunda linha por menos 4, esse 1 vai virar um menos 4, quando eu somo com a primeira linha, vai dar um 0 aqui, tá? E, por exemplo, aqui tinha um 3, menos 1 vezes menos 4 dá 4, 3 mais 4 é 7. Por isso que apareceu esse 7 aqui, e assim por diante, tá? Então, eu ganhei esse 0 aqui. Agora, vamos continuar. E agora, eu quero... então, já tenho esse 0 aqui, já tenho esse 0 aqui, já tenho esse 0 aqui, 0 aqui. Eu gostaria agora de pegar e zerar esse camarada aqui e esse camarada aqui, tá? Como é que eu posso fazer isso?
substituindo a primeira linha por um múltiplo da terceira linha, tá? Eu consigo cancelar esse 7 multiplicando esse 3 meios por menos 7, tá? Então, aí eu cancelaria esse 7 aqui. E fazendo uma coisa parecida, uma outra multiplicação da terceira linha somando aqui com a segunda linha, eu cancelaria esse menos 1. Notem que como aqui tem à esquerda, né, tem zeros, isso não vai estragar os zeros que eu já tinha aqui antes, tá? Porque se você fizer o processo para conseguir zeros, mas estragar os zeros que você já tem, não adianta nada. Então, fazendo isso, tá? Vai ficar assim, ó. Aí vocês podem conferir as contas depois, mas eu dei uma indicação do que eu estava fazendo. Vai ficar assim. E aqui vai ficar 8 menos, se não me engano, 26 sobre 3, menos 14 sobre 3, menos 1, 5 sobre 3, 2 sobre 3, e aqui menos 3 meios, 1, 1. Tá? Então, espero que esteja claro. O que eu fiz foi, na verdade, eu troquei duas linhas ao mesmo tempo, a primeira e a segunda, tá? E eu fiz isso de maneira que de maneira a acho que eu falei alguma coisa errada antes, tá? Desculpa, gente, eu não tenho tempo para editar o vídeo, mas aqui só para não ficar muito jogado aqui, ó, esse 7 aqui, né? Então eu teria que multiplicar, eu tenho esse 3 meios aqui, então eu multiplico por 2 terços, né, dá 1, e depois eu multiplico por menos 7, tá? Então, seria por menos 14 sobre 3, eu acho. Eu teria que multiplicar para ter um menos 7 e cancelar aqui com isso. E por isso que aparecem esses caras sobre 3 aqui, tá? É isso. E coisa parecida aqui para a gente zerar esse camarada aqui. Então, seria 2 terços, eu acho, ou menos 2 terços, alguma coisa assim. Tudo bem? E a etapa final, basicamente, ó, eu tenho que pegar esses, eu já posso fazer as 3 operações elementares de uma tacada só, que é basicamente dividir a primeira linha por 2, a segunda fica igual a tá, e a terceira eu vou dividir por 3 meios, vou multiplicar por 2 terços, tá? Então, quando você faz isso, você chega finalmente na identidade no bloco da esquerda, e no bloco da direita, vocês têm que conferir as contas, tá? 4 menos 13 quintos menos 7 terços. Estou duvidando desse menos 13 quintos, deve ser menos 13 terços, né? Devo ter... Vocês podem conferir, tá? Menos 1, 5 terços, 2 terços, menos 1, 2 terços, 2 terços, 2 terços, fez 2 terços. Então, esse bloco aqui da esquerda seria a inversa. Então, acho que o procedimento é relativamente simples, tá? Você não precisa pensar muito, você vai escalonando e depois você zera esses elementos acima da diagonal principal e depois você multiplica as linhas convenientemente para ficar tudo 1 na diagonal principal e acabou. Um pouco demorado, tá? Mas o importante, filosofia tem um algoritmo, tá? Tem um algoritmo que pode ser implementado e eu estou dizendo que esse algoritmo é muito eficiente, mas é importante primeiro a gente ter essa ideia de que existem algoritmos que resolvem esses problemas de álgebra linear. Tudo bem?
Então, agora o exercício, lembrando, o exercício é vocês justificarem, tá? Não esqueçam, fica como exercício para vocês pensarem, a gente discute numa aula simples, né? Exercício é justificar o método. Por que que ele funciona, né? Ou foi só uma coincidência? Na verdade, eu não chequei, né? Mas eu podia pegar esse bloco da esquerda, da direita, desculpa, da direita aqui, e multiplicar pela matriz A, essa aqui, e ver que quando eu multiplico uma com a outra dá a identidade. Eu não fiz isso, tá? Façam essa continha. Se não der certo, tem algum erro aqui nessas minhas contas. Se der certo, ok, eu não errei as contas. Mas aí vocês têm como dever de casa justificar esse método. Pensa assim, por que parece uma mágica, né? Você vai transformando aqui o lado, faz uma brincadeira de transformar a A na identidade e, como bônus, o lado direito, no lado direito a identidade se transforma na inversa. Por que isso acontece? Tá ok? Então eu vou parar aqui e depois a gente continua. Até a próxima.